Amado Mestre Jesus, estamos mais uma vez reunidos em Teu nome para continuarmos com o nosso trabalho de estudo e reflexão. Hoje, com o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Que nós possamos, Senhor, assimilar ao máximo os ensinamentos e as leituras e as reflexões da noite de hoje. E agradecendo, Senhor, naturalmente, a Tua ajuda, a Tua presença, o Teu concurso no nosso trabalho e também dos mentores espirituais que nos ajudam nesta tarefa maravilhosa. Que nós possamos, Senhor, estar com a reunião correndo na mais perfeita paz e tranquilidade em Teu nome. Sendo assim, nesse estado de paz, damos por abertos os trabalhos de reflexão da noite de hoje, rogando que a Tua bênção e a Tua paz permaneçam em nossos corações, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Então, vamos lá. Com certeza. Então, causas anteriores das aflições, porque nós já vimos, né? Nós estudamos anteriormente o item que fala a respeito das bem-aventuranças e causas atuais das aflições, né? Agora nós vamos estudar as causas anteriores. Leitura do texto. Mas, se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência. Os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho. As deformidades, a idiotia, o cretinismo. Bom, aqui ele está dizendo que existem causas de aflições que nós não podemos evitar. E ele citou várias delas aqui, por exemplo. Acidentes, doenças graves, perda de fortunas, de tsunamis, terremotos, etc, etc, etc. Bom, tem umas, aliás, tem umas que a gente já estudou na reunião anterior, que são as causas atuais. Ou seja, algumas coisas que nós estamos sofrendo atualmente são coisas que são causas atuais, ou seja, causas ocorridas nesta vida presente. E outras causas ocorridas em encarnações anteriores. As causas atuais, a gente poderia ter evitado essas aflições por conta dos nossos comportamentos, da nossa forma de viver, da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir. Mas as outras, anteriores, essas são inevitáveis, porque a gente agora não pode mais evitar. O que nós vamos é apenas colher os frutos das atitudes anteriores negativas. Porque aflições indicam pontos negativos ou atitudes negativas que nós cometemos na anterior encarnação. Aí não tem jeito. O que a gente tem que fazer é orar
no caso da perda de fortuna, por exemplo, no caso de acidente em que a gente perde um familiar, no caso de um terremoto, um tremor de terra, um maremoto que a gente perde um ente querido, orar para que Deus nos dê força para suportar uma perda desse quilate. Então, por exemplo, a perda de um filho. Outro dia eu vi alguém aqui no grupo falando que perdeu um filho por assassinato. Foi a Val. Sim, foi eu. Sim. Eu também passei pela mesma situação. Eu tive um filho assassinado aqui também. Se vocês não sabiam, eu estou informando para vocês. Eu não sabia. Pois é, eu tive um filho assassinado aos 23 anos de idade. O meu foi com 24. Tá? Ou seja, a gente que já passou por isso sabe a dificuldade que é a gente perder um filho, ainda mais numa condição dessa. É terrível. Terrível. Mesmo sendo espíritas, a gente passa por dificuldade. Até porque a gente tem sentimento. Se a gente tem sentimento, porque a gente amava o nosso ente querido, e se a gente perde, apesar de espíritas, né, a gente sofre. Lembra quando Lázaro morreu? Muito. Que Jesus chorou pela morte dele? Pois é. Se Jesus chorou, imagine nós. Somos imperfeitos. Certo? Muito bem. Então, é isso que acontece. Causas anteriores das nossas aflições, dos nossos sofrimentos, das nossas dores. E tudo culpa nossa. Porque se a gente tivesse um pouquinho mais de miolo, né, de inteligência, ou de raciocínio, ou de precaução, a gente evitaria a grande maioria dos males que a gente sofre. O problema, meus amigos, é que nós somos teimosos. Não conseguimos nos livrar das nossas imperfeições. As nossas imperfeições são as que nos dominam. E estas nos arrastam para problemas presentes e futuros. Então vamos continuar a leitura. Os que nascem nessas condições, certamente nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmo e que os põe à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, a mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Aí ele está falando aqui das deformidades, da idiotia, do cretinismo. Né? São pessoas que nascem com esse tipo de problema. Né? E ele pergunta por que eles nascem ao lado de pessoas que são normais em termos físicos, que não têm idiotia, não têm deformidade nenhuma, têm corpos perfeitos, etc, etc. A resposta, né? A resposta é que estas são causas anteriores das nossas encarnações, das nossas aflições, por conta do nosso mau uso do livre-arbítrio em encarnação anterior. Continua o texto. Quer dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimento? Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus,
se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo e de estar à sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para se verem neste mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal. Bom, o que ele está repetindo aqui, o que a gente já viu várias vezes, é que se as almas foram criadas juntos com os corpos, que culpa teria uma pessoa ter nascido com problemas corporais? Não teria culpa nenhuma, porque não deu tempo dela errar a fim de que merecesse tal situação. Ora, se isso é inconcebível ao nosso inconsciente, ao nosso raciocínio, é inconcebível também de que se Deus é justo e bom, Deus permite que isso aconteça para que a gente possa quitar os nossos débitos. Quem já foi professor de vocês aí? Alguém se habilita? Eu. Quem? Val? Silvanilde? Ah, Val? Sim, muito bem. oi. Eu também. Oi, Rubens. Oi? Qual Oi. foi a pergunta? Quem já foi professor aí? Eu sou professora. Certo. Tá. Tem uma professora, a Val já foi e eu também já fui. Então, presta atenção numa coisa interessante. Imaginem que nós somos professores de uma classe, determinada classe de alunos. Imagine que a gente dá a aula durante 2 meses. Imagina que no final desses 2 meses, nós vamos passar um teste, uma prova. Bom, imagine também que a grande maioria dos alunos tiraram nota de 7 até 10. Imagine que meia dúzia de alunos tiveram nota 4, por exemplo. 3 ou 2. Bom, aí o que acontece? Nós vamos corrigir das provas, a gente sabe que fulano de tal teve maior desempenho do que ciclano. Seria justo, olha só o raciocínio, seria justo eu dar uma nota 10 para quem tirou 4? Não. Não. Claro que não. Porque eu estaria sendo injusto com aqueles que estudaram. Agora eu pergunto, este aluno que tirou nota 4 foi castigado? Não. Não. Este aluno que tirou nota 10 foi beneficiado? Foi. Também não. Não. Não foi. Foi mérito dele. Ah, tá. Mérito dele. Foi mérito Foi dele. Ele não foi beneficiado pelos beneficiado. méritos dele. Foi mérito dele ele ter tirado 10. E o que tirou 4 não foi. Como é que eu quero dizer? Ele não foi castigado. Foi mérito dele tirar 4. Então, olha só. Imaginem Deus, que é a perfeição total, praticando um ato de justiça. Ora, se o camarada está passando por um problema de defeito físico, nasceu cego, nasceu aleijado, nasceu idiota, perdeu a fortuna.
Se isso aconteceu, e se Deus é justo, bom e justo, soberanamente bom e justo, isso que a pessoa está passando é justo ele passar. Isso é correto? Sim. É a mesma coisa com a história das notas dos alunos. Deus não castigou quem nasceu com problema físico e nem privilegiou quem nasceu com um corpo perfeito. Isto significa o quê? Escolha. Quem tirou nota 10 escolheu estudar para tirar nota 10. Quem tirou nota 4 escolheu malandrar e se ferrou na prova. Logo, se quem nasce com um corpo perfeito não foi privilegiado, não, mereceu aquilo. E quem nasceu com um corpo defeituoso ou outro problema qualquer, está passando por aquilo porque mereceu passar por aquilo. Deus não castigou um e não beneficiou o outro. Aí é que está a visão negativa de outras pessoas que não acreditam na reencarnação. Porque não vê isso aí. Aí diz o seguinte, mas por que? Onde estava Deus que levou meu filho, por exemplo? Onde estava Deus que permitiu o assassinato de fulano? Onde estava Deus que permitiu o massacre de um monte de gente? Etc, etc. Onde estava Deus que resolveu jogar, olha só, tsunami, maremoto, Covid-19 nas pessoas inocentes? Porque a visão deles é materialista. Porque se não tivesse a visão materialista, qual era a conclusão? Bom, se todo mundo sabe, se quem acredita que Deus existe, completa o raciocínio achando que Deus é soberanamente bom e justo. Se Deus é soberanamente bom e justo, tudo que nos acontece é justo para nós passarmos. Ou seja, as nossas aflições somos nós. A grande maioria das nossas aflições, dos nossos sofrimentos, das nossas dores, nós somos os verdadeiros culpados. Igual, repito, a sala de aula. Aluno tirou nota 4, ele é o responsável por ter tirado nota 4. Não foi o professor. Se o aluno tirou nota 10, ele é o responsável por ter tirado nota 10. Não foi o professor. Perceberam o raciocínio? Pois é isso que acontece. Sim. Alguém quer falar alguma coisa, dizer alguma coisa? Não. Tá tudo claro aí? Tá. Muito bem. Então vamos continuar. Todavia, continuando a leitura, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E, desde que se admita um Deus justo, esta causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a esta vida. Isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podemos Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir e a que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. Muito bem. Este pedacinho que eu li agora só vem repetir exatamente aquilo que eu falei anteriormente para vocês. A justiça de Deus. O professor, quando é justo,
Ele pode dar notas altas e notas baixas. Até porque, se o professor der nota alta para quem tirou nota baixa, ele está sendo injusto. Ele está sendo injusto. E isso vai de encontro à ética. O professor deve ser um elemento ético. O que é ética? Significa agir de forma correta. Isso é comportamento ético. Beleza? Sim. Alguém quer perguntar ou quer complementar? Não. Tá bom. Então vamos continuar. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. Ou seja, olha só, algumas vezes, minhas amigas, o que ele passa, às vezes não é tudo que ele deve, não. Às vezes o que ele está passando é só um pouco, ou uma parte, ou metade do que ele está devendo. Quando a gente te faz um empréstimo no banco, todo mundo sabe disso. Quando a gente faz um empréstimo no banco, eles perguntam em quantas parcelas nós queremos pagar. Não é verdade? É. Sim. E aí a gente diz, não, eu quero pagar em 5 prestações, em 10. Tem gente que paga em 60 meses. Não é? Aí pagar um juro miserável. Tem gente que paga em 60 meses, em 5 anos, em 3 anos. Depende. Depende do poder aquisitivo da pessoa, não é isso? Então, é a mesma coisa. Quando a gente faz as nossas besteiras numa vida, vai para outra, quando chega lá, no processo reencarnatório, os mentores espirituais dizem assim para a gente, vocês querem pagar esses débitos, esses erros que vocês cometeram em quantas vidas? Aí a gente escolhe. A gente escolhe e eles não metem o bedelho, palavrazinha comum, o bedelho na nossa decisão. De forma nenhuma. Porque o nosso livre-arbítrio é o nosso livre-arbítrio. Eles aconselham. Agora, a gente seguir ou não é departamento nosso. Se a gente disser assim, não, o que você acha? Bom, aí eles podem dizer assim, bom, eu aconselho que você faça assim, 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 assim. Pegue esse erro ou esse débito, divida em 10 prestações. Aí você aceita ou não. Você aceitar ou não é livre-arbítrio. E aquilo que você decidir, e aquilo que você decidir, se é de acordo com eles ou não, a resolução é sua. Oh, coisa maravilhosa é o nosso livre-arbítrio, né? Porque a gente não é máquina. Isso demonstra que nós não somos máquinas. Não estamos pré-programados. É isso que acontece. Então, algumas vezes, a gente passa por sofrimentos que não é o total daquilo que a gente deve passar. Continuando a leitura. Marlúcia está entrando. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Esta frase é linda. O mal é passageiro. Olha só. Olha que coisa mais linda. O mal é passageiro. O bem é eterno. O que significa dizer que o mal é passageiro? Porque tudo passa. A nossa alegria passa uma hora. A nossa tristeza passa uma hora. O nosso sofrimento pode demorar, mas passa. Tudo passa. Só não passam as palavras de Jesus. Foi o que ele disse.
Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. As minhas palavras não passarão. O resto tudo passa. Passa tsunami, passa terremoto, passa maremoto, passa a Covid-19, passa tudo quanto é mal e o bem vai ficando. Tudo passa e a vida continua. Nós passamos. Tudo passa. Então, continuando. Alguma pergunta? Não, senhor. Vamos continuar, então. Está tudo entendido, então. Então, vamos lá. Se ele não expiar hoje, ó, o débito, está devendo, né? Se ele não expiar hoje, expiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está expiando o seu passado. Então, nosso sofrimento é nossa expiação. É nosso débito. Não tem por onde correr. Agora, a gente pode, olha só, a gente pode diminuir ou anular esse débito sem passar pelo sofrimento. A pergunta é, como? 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 Tem uma frase no Novo Testamento, no Evangelho, que Pedro nos diz, que é uma frase curta, mas linda e profunda. O que ele diz? O amor cobre uma multidão de pecados. Lembram dessa frase? Sim. Pois é, esta frase Sim. é maravilhosa. O amor cobre. Então, para a gente amenizar Isso. para a gente amenizar nossas faltas, a gente tem que amar. Tem que. A resposta está no amor. Amar o próximo como a si mesmo, como disse Jesus. Lembram? Amar o próximo como a si mesmo. Se a gente fizer o bem ao próximo, esse nosso débito vai ser corrigido sem que a gente passe pelo sofrimento. Mas enquanto a gente não fizer isso, a gente vai ter que passar pelo sofrimento. É escolha nossa. A misericórdia de Deus é tão maravilhosa que ele dá a oportunidade de a gente pagar sem sofrer. Mas o caso é que a gente não quer. Porque a gente só quer para nós. Somos egoístas. A gente quer tudo para nós. Quer a miséria do outro, falar mal do outro, pensar mal do outro, agredir o outro com palavras, atitudes, etc, 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 etc. E aí o que acontece? A gente vai ter que passar pelos nossos problemas. Pagar de outra forma. O problema é que a gente não quer, né? A gente só quer o lado complicado. O lado mais fácil, que a gente pensa que é difícil, a gente não quer saber. Muito bem. Vamos lá? É que não fomos ensinados, né? Na verdade. Como? Aí pelo caminho... Nós não fomos ensinados aí pelo caminho mais fácil. Ah, tá. Mas exatamente. Mas acontece que a vida em nossa volta nos ensina tudo isso. O problema é que a gente não presta atenção. É verdade, não temos o costume de observar, né? Ah, tá. Quer ver uma coisa? Até os animais ajudam uns aos outros. Vocês já perceberam? Olha só. Vocês já perceberam a sociedade dos gorilas, dos macacos? Não, eu tenho medo daquele filme. E de tudo que se refere a macaco. Não, os animais de forma geral. Vocês já perceberam como a chimpanzé, ela cuida dos filhotes? Parece ser humano. É uma coisa mais linda.
E os outros animais se ajudam mutuamente. E a gente vive em sociedade exatamente para isso. Deus nos colocou juntos para que a gente se ajude um ao outro. Ajudando um ao outro, a gente paga os nossos débitos. Porque quando a gente ajuda ao outro, nós estamos fazendo bem. Oi? Ele está perguntando aqui, dizer, seu Rubens? Sim. Eu estou querendo perguntar aqui para Val se todos nós já viemos com essa dívida de vidas passadas? As nossas aflições dizem que sim. As nossas aflições, aquelas que a gente não tem como impedir atualmente, é que significa que a gente está devendo alguma coisa à lei divina. E se a gente passa, é porque nós estamos passando justamente. Porque se fosse injusto, Deus não permitiria. Professor Rubens, é mais ou menos assim. Eu estou nesta vida aqui atual. Estou passando meus perrengues nessa vida aqui atual. Isso. Aí, como se não bastasse os perrengues que eu estou passando, eu ainda faço mais maldade. Sim. Faço outras maldades. Aí tá, aí eu morro. Uhum. Aí, vamos supor que nessa aqui, os perrengues que eu passei, pagou um pouco das que já era do outro. Mas as que eu contraí agora, eu vou pagar na próxima? Claro, você não está você não tá se endividando mais. Pois é assim que funciona? Assim que funciona. Mas olha só. Por exemplo, uma pessoa vem, aí ele começa a chegar aqui, ele se transforma num bandido, sei lá, e mata um monte de gente. Certo. Aí ele já veio para resgatar uma dívida, né? Sim, sim. Só que quando ele chegou aqui, ele contraiu, foi mais dívida. Contraiu mais dívida. Aí ele morre. Sim. Aí quando chegar na outra vida, quando ele tiver a oportunidade de reencarnar de novo, ele pode reencarnar com a vida dele toda complicada, ou pode vir cheio de defeitos. Perfeitamente. Quer dizer, aí quem conheceu, que ninguém vai conhecer mesmo, né? Quem vê ele naquela vida, igual os que a gente vê nessa vida agora, já todo estrupiado, a gente fica até com dó. Isso. Porque às vezes é até uma pessoa boa, né? Uma pessoa que não Isso. faz mal a ninguém, de uma família boa. Mas, na realidade, esse serzinho está pagando conta anterior, de passado. débito passado. Ah, meu Deus, então eu vou cuidar para não fazer mais dívida. Então, qual é o conselho? A gente evitar fazer o mal. Evitar o máximo. Porque não é fácil, mas você tem que evitar o máximo. Começa das pequenas coisas. Começa das pequenas coisas. Quais as pequenas coisas? Hein? Oi? E quais são elas? As pequenas coisas que eu tenho que ficar atenta. Entre elas, o que, por exemplo? Por exemplo, tem coisa que a gente não pode comer e come. O que, seu Rubens? Por exemplo, isso também é pecado? Não. Ninguém está dizendo que comer é pecado. Eu estou apenas dizendo que, às vezes, a gente extrapola o normal. Ah. Tem gente que come mais do necessário. Eu comi ontem, mais do que o necessário. Passei mal. Olha só. Olha o resultado. Passa mal. Passei Entendeu? mal. Tem gente que dorme mais do que o necessário. É uma coisa mais simples. Tem gente que fica em casa, não pensa, não faz nada e fica pensando besteira. Não procura o que fazer. Entendeu? Parar de falar mal do vizinho, por exemplo. Parar de pensar mal das pessoas. Perceberam? Entendi. Então, literalmente ver o outro como irmão mesmo. Isso. Como se fosse meu irmão da minha família. Isso. É isso. Da minha família eu não vou falar mal, né? O bicho pode até não prestar, mas eu não digo isso. Outros, que ele não presta. Entendeu? Mas o que é que acontece com a gente?
Quem não é da família, às vezes a gente olha já com preconceito. É mesmo? Né? Não, porque o camarada está tatuado, porque o camarada é negro, porque o camarada é de rua e tal, porque é pobre, porque é baixinho, porque é gordo, porque é amarelo, porque é azul. Entenderam? Tudo isso são coisas, são besteiras que a gente pode muito bem evitar. Tá certo? Entenderam? Todo mundo? Alguém quer fazer alguma pergunta? É mais ou menos assim que eu entendi. Eu vi um vídeo sobre Chico Xavier. Peraí, vamos fazer o seguinte. De alguém. Peraí. Ó, vou fazer o seguinte. O tempo, né? Nós vamos dar um intervalo. Aí na próxima, a gente retorna. Aí tu continua com essa conversa aí, tá bom? Com essa pergunta, beleza? Tá. Já voltei. Então vamos continuar. Val, continua aí, Val. Tá tão gelado. O microfone está desligado. Agora. Pronto. Vai lá. Pode continuar. Viu? Aí Chico Xavier, alguém deixou um gatinho na porta de Chico Xavier com os 2 olhos do gato furado. Alguém furou. Certo. E Chico cuidou desse gato, ainda tentou salvar a vida dele, mas não conseguiu, o gato morreu, né? E aí Chico foi e falou que há muitas pessoas que pensam que contrair dívidas seria só quando faz maldade com outro ser humano. Mas, na realidade, essa maldade se estende até quando a pessoa faz a um animal. É isso, seu Rubens? Com certeza. Ele falou, ele disse que às vezes a pessoa pensa que só contrai dívidas com Deus quando eu faço uma maldade para o meu próximo. E aí começa a fazer maldade com os bichos. E até isso, até a maldade que a pessoa faz com os bichos, ele vai ter que dar conta. Vai ter que dar prestar conta com Deus. Vai ter que ajustar conta, com certeza. E plantas também, né? Sim. Na verdade, todos os seres vivos. As plantas são seres vivos. Nossa, não sabia. As plantas são seres vivos. São seres vivos. Agora, se for para se defender de um animal, aí é outra coisa. Mas pegar por crueldade, matar por crueldade, por esporte, por exemplo, caçadores por esporte, etc., aí é crueldade. Aí a gente tem que pagar por aquilo que a gente fez de crueldade contra os animais. Seu Rubens, eu talvez não esteja dentro do assunto, mas já quem está falando em crueldade, me tira uma dúvida. A maioria das pessoas que eu assisto, esses palestrantes grandes, que eu assisto aí pelo YouTube, eles não comem carne de animais. Por quê? Por exemplo, Divaldo, ele não come. Eu assisto o doutor Sérgio Felipe também, que ele fala sobre a pineal, ele também não come. E aí vários outros que eu já percebi que eles não comem
carne de animais. Tem alguma coisa a ver com isso aí? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu também não como carne. Aliás, eu não como carne vermelha. Sim. Mas não é porque eu sou espírita, não. Uhum. É porque eu não posso comer carne vermelha. Me faz mal. Uhum. Eu também não bebo. A gente vai jogar bola com o pessoal. Eu vou jogar bola com os colegas. Quando terminar a bola, todo mundo se reúne numa mesa. Aí o pessoal toma cerveja e eu fico lá só na água. E às vezes no suco. Não é porque eu seja espírita que seja perfeito, não. É porque eu não posso comer carne vermelha. Eles oferecem carne vermelha, churrasco lá, eu não como. E não posso beber. Entendeu? E agora é uma questão de opção, porque o Chico Xavier comia carne. Não todo dia, mas lá uma vez ele comia. Lá alguma vez ele comia. E aí, que com relação a isso, sim, né? Também eu tenho minha filha, que ela nunca aceitou carne. Ela tem 9 anos. Sim. Nossa. Ela nunca aceitou carne. Já antigamente eu tentava dar, agora eu já não tento mais. E ela nunca aceitou. Toda vez que ela comia, ela tinha umas coisas estranhas. Aí até que eu desisti. Açúcar, carne, refrigerante. Ela tem dificuldade em aceitar muitas coisas. Ou seja, e não tem nada a ver comigo, entendeu? Assim, não ensinei e não é uma coisa assim que eu tirei dela, eu não deixava ela comer, não. Ela tinha crise de vômito quando a minha irmã colocava açúcar no mingau dela, porque eu nunca botava. Se tivesse uma dosezinha a mais de açúcar, ela já estava passando mal. Açúcar, hoje em dia, ela já come, mas carne e algumas outras coisas, até hoje, ela não come, não aceita realmente. Ou seja, e é dela mesmo. É uma questão de organismo. Por exemplo, eu gostava muito de carne vermelha. Comia, gostava. Mas sabe por que eu gostava? Porque quando eu era criança, eu igual a filha da Marlúcia aí, que ela acabou de falar. Quando eu era criança, mamãe me dava carne, eu mastigava, pegava o bolinho e jogava fora. Aí mamãe me dava de novo, eu não deixava ela ver, pegava o bolinho e jogava fora. Vou aqui perto da mesa, depois juntava e jogava fora. Um dia ela descobriu, meninas, mamãe descobriu que eu estava jogando o bolinho da carne fora, me deu uma surra e me obrigou a engolir. Resultado, engoli na marra e tal, com ameaça de apanhava algumas vezes e tal. Acostumei. Aí comecei a comer, fiquei gostando e tal. Chegou um tempo que meu organismo não quis mais aceitar, mas eu já estava adulto. Às vezes, a criança não é birra, é porque a criança tem um organismo diferente de outras pessoas. Então a gente insiste, não quer. Eu não insisto mais, porque ela é algum aviso que ela está dando. Meu filho nunca comeu peixe, o que faleceu. Aí, ó. Quando ele era bebezinho, a gente botava peixe na boca dele, ele cuspia. E aí morreu com 24 anos e não comia peixe. Não tinha quem fizesse ele comer peixe. Pois é, comia organismo. Comia mas peixe não. Pois é, o organismo não queria, não peixe aceitava. Não. Quando a minha filha era bebezinha, um ano, quase um ano por aí, a minha mulher dava banho nela de água fria. Eu disse, minha filha, não dá para fazer um negócio desse. A água do tanque com água fria, aqui em casa tem chuveiro elétrico, banha a menina com água morna. Não, mas não faz mal. Eu digo, pode ser que não faça mal, mas
tem organismo que reage diferente com esse tipo de coisa. Ela é criança, não pode dizer, não pode reclamar, de repente, o que acontece? Aí sim ela passou a dar um banhinho de água morna na criança. Hoje em dia, ela banha com água morna, banha com água fria, mas ela prefere água morna. Entendeu? A gente tem que ter também a consciência de que não é bem assim, como às vezes a gente quer forçar os filhos a fazer determinada coisa. Algumas vezes é necessário para determinadas situações, mas outras vezes não. Por exemplo, menino não quer ir para a escola porque está com bia. Aí sim, a gente força aí. Menino não quer ir para a evangelização. Não, ele não quer ir para a evangelização, não vou obrigar. Mas para a escola a gente obriga, não obriga? Pois é, para a evangelização deveria obrigar com mais rigor. Perceberam? A gente tem que ter bom senso, pessoal. Tem que ter bom senso. Agora, se fulano não come carne, sabe lá se não é opção dele? Às vezes é por causa da religião, às vezes não é, às vezes ele tem problema, não pode comer, não pode ingerir, tal. Isso é uma questão de opção. Mas isso não quer dizer que é porque é a religião que proíbe, ou que... Não. Até porque nós somos espíritas. E espírita não tem essa história de ficar com preconceito ou com coisa. Alguma coisa desse tipo. Nós temos o bom senso. Nós estamos na doutrina porque nós temos bom senso. Nós temos raciocínio lógico. A fé é a razão. Fé raciocinada, como diz Kardec. A nossa fé não é fanática. A gente raciocina e chega à conclusão que aquilo que a gente acredita está baseado no nosso raciocínio, na nossa razão. Pronto, aí o resto fica tranquilo. Alguma pergunta, meninas? Não, está tudo entendido até aqui? Então vamos continuar. Perfeita colocação. Para comer bisteca assada. Oi? Ele agora disse que vai comer a bisteca assada. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Agora, que é a bisteca? Eu acho que a gente... Diga, Silvanilde. Eu até estava comentando com o Marluce hoje essa questão do livre-arbítrio, que desde criança a gente tem que ir colocando a criança para entender o que é o livre-arbítrio. Isso. A lei da ação e reação, que ela é inevitável. Isso. E que ela tem o poder de decisão, mas ela tem que ter responsabilidade naquilo que ela vai resolver e que ela vai decidir. Aqui em casa, a única forçação de barra é para estudar mesmo e é evangelização. Agora Isso. já é tão delas que, por exemplo, a noite que uma birra que não quer fazer prece, ela acorda no meio da noite, estou tendo pesadelo, mamãe vem fazer a prece comigo. Mamãe, eu não posso dormir sem fazer a prece. Então já é delas. Pronto. Não. Olha o que a gente estava nessa conversa hoje. Digo para elas, vocês têm a escolha. Quer dormir sem fazer a prece, sabe o que pode acontecer. Então, você escolhe. Mas certas coisas, eu não dou escolha, não. Por exemplo, o dia da evangelização, não tem, estou com preguiça, não quero ir, vai. Nem que seja na marra, mas vai. Nem que seja de cara emburrada, mas vai. Aí chega lá, o evangelizador começa a brincar, começa a fazer uma coisa e outra, quando pensa que elas não querem vir embora. Eu eduquei o meu filho, como eu era adventista, então ele foi educado da barriga. Na igreja adventista, eu sempre fazia cultos, ainda na gravidez eu tirava tempo de meditação com meu filho. Então, ele passou por todas as fases que a igreja tinha para a criança, né? Que foi abelhinha, desbravador, aventureiro, foi tesoureiro, foi um monte de coisa na igreja. Mas hoje, ele com 27 anos, ele não quer mais ir para a igreja. Não quer, já tem uns 3 anos, desde quando ele saiu do quartel, que ele não quis mais. Então, hoje, eu digo para ele assim, meu filho, enquanto você era criança, depois foi ser adolescente,
eu me via responsável em te impulsionar a ir para a igreja. Então, tu sempre participou de tudo na igreja. Eu me endividava para ele mandar ele para passear com os desbravadores, para ir para acampamento, para participar de tudo. Mas hoje, tu com 27 anos, agora tu já sabe o que é certo e o que é errado. E aí você sabe que você tem responsabilidade pelos seus atos. E eu acho que Deus não vai mais me cobrar, porque a minha preocupação era um versículo que tem na Bíblia: ensina a criança no caminho que ela deve andar, né? Para que quando ela for grande não se desviará dele. Mas, tipo, eu acho que hoje ele com 27 anos, eu já fiz a minha parte de mãe. Agora, a minha parte é dar um conselho aqui e acolá, mas enquanto ele era criança, ele também não se dominava, não. Eu vejo menina, meu filho não vem para a igreja porque não quer. Não tinha essa história de não queria dentro de casa, não. Vai, a gente estudava a Bíblia junto, fazia culto junto, fazia pôr do sol junto, mas hoje ele já está adulto, agora ele é livre para ele escolher a religião que ele quer seguir. Mas também lá em casa era igual aí na tua casa. O horário de estudar a Bíblia era estudar a Bíblia mesmo. Bom, então é isso. Perceberam? Enquanto a criança está sob nosso domínio, vai. Para a igreja você tem que ir. Para evangelização e para a escola. É obrigada a ir. Não, se não quiser ir, aí a gente ameaça. Né? De vez em quando faz uma ameaçazinha. Vai na marra, mas vai. Aí quando cresce, aí no caso de Val, quando cresce, está adulto, aí é outra história. Se quiser ir ou não, já é problema deles. Mas quando tiver... Oi? Diga. Só para descontrair, essa história aqui em casa é tão rígida, que uma vez teve uma atividade na escola de que a criança era para falar uma frase, um ditado que a mãe costumava, o pai costumava dizer. Cara. Aí a Duda disse lá em casa: a mamãe vive dizendo, enquanto comer do meu feijão e dormir na minha sombra, quem manda sou eu. Mas é isso mesmo. Quando eu fui buscar lá na escola, que a professora me contou, eu não sabia onde eu botava minha cara. Pois é. Isso aí é um exemplo de que tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, eles estão atentos. E a gente pensa que não, mas eles estão muito atentos. Muito mais do que a gente imagina. Essas crianças de hoje. Muito atentos. Aí tem uns que fazem como é que chama? Chantagem emocional. Eles sabem quais são os nossos pontos fracos. Sabe tudo isso. O filho sabe qual é o ponto fraco da mãe, sabe qual é o ponto fraco do pai. E por aí vai. E às vezes, sabendo disso, eles são psicólogos, pequenos psicólogos. Aí eles influenciam, chantagem emocional aqui, outra acolá e tal. E a gente vai se enrolando, vai se enrolando, vai se enrolando. Cuidado com as nossas crianças, porque elas, se a gente não perceber isso aí, eles vão acabar nos controlando. Beleza, meninas? Então vamos continuar mais um pouquinho aqui. Alguém quer perguntar, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, senhor, tá tudo bem. Então vamos lá. O infortúnio que à primeira vista parece imerecido tem sua razão de ser. E aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Olha, agora tem gente que se revolta. E se revoltar é pior. Vai adiantar revoltar? Não vai adiantar.
vai piorar a situação. O que quem tem que fazer? Aí eu sempre me lembro de André Luiz. André Luiz estava lá no umbral, né? Estava lá no umbral, passou 8 anos no umbral, sofrendo o pão que o diabo amassou no plano espiritual. Aí não aguentou mais o sofrimento. Aí o que acontece? Ele resolve fazer uma prece fervorosa pedindo ajuda. Olha só. Pediu uma prece pedindo ajuda. A ajuda veio imediata. Aliás, a ajuda estava lá, próximo a ele. Só que ele não conseguia perceber e captar, porque o nível vibratório estava totalmente diferente. No momento em que ele faz a prece, o nível vibratório dele sobe e ele percebe a ajuda ao seu redor. Isso significa também dizer, minhas amigas, que a ajuda está do nosso lado a todo tempo e às vezes, a maioria das vezes, a gente não percebe. Não se deixa ser ajudado. Isso! Essa é a palavra certa. Não se deixa ser ajudado. Não se deixa. E aí, o que acontece? Que chegam a se questionar, né, Rubens? Isso. É bem interessante isso. Muito interessante. Eu tenho uma paciente que ela é espírita, né? Uhum. E ela sofre muitas perturbações. Ela não assim, tem muita arrogância ainda no coração e aquela coisa do querer ser sem ser realmente, sem ter conhecimento. Uhum. E aí, num determinado momento, eu falei para ela, olha, teu mentor está do teu lado, tentando te ajudar, mas tu não está permitindo. Ela virou para mim e disse, eu tenho isso? Então, tem muitas pessoas que nem acreditam. Não acredito. E olha que ela é espírita. Imagina se não fosse. Eu disse, tu não só tem, como ele está do teu lado, tentando te ajudar o tempo todo, mas você não permite. Não permite. Não permite. A gente tem que baixar um pouco, né, a resistência para que eles possam chegar perto. Isso. Porque, ao contrário dos espíritos inferiores, né, que é uma coisa que eu sempre gosto de explicar muito, o espírito inferior, ele não pede licença. Não, ele vai invadindo. Ele chega sem pedir licença, vai invadindo, e se tu baixar a guarda, ele te domina, ele te derruba, ele te faz de marionete e fica rindo da tua cara. O espírito de luz, não. O espírito de luz, até para te ajudar, ele espera a tua permissão. Isso mesmo. Isso mesmo. Muito bem colocado, Sigondilde. Muito bem colocado. Então, minhas amigas, é o seguinte. O nosso estudo foi extremamente proveitoso hoje. Foi maravilhoso essa conversa nossa hoje. E o nosso horário já está no ponto. Nós vamos ficar por aqui. E na próxima reunião a gente começa o item 7. Né? O item 7 das aflições. Né? Das causas anteriores das aflições. Muito interessante a conversa de hoje. Bom, eu vou pedir para alguém do grupo que faça a prece de encerramento. Por favor. Quem se habilita? Eu vou fazer hoje, Rubinho. Vamos lá. Opa, vamos lá. Já estou de olhos fechados. Eu também. Amado Mestre Jesus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de hoje, por podermos aprender um pouquinho os teus ensinamentos. E, acima de tudo, Pai, por termos a tua permissão para termos conosco os nossos mentores, espíritos de luzes,
que nos guiaram e nos orientaram durante todo esse estudo. Agradecemos imensamente a oportunidade de ampliar os nossos conhecimentos e pedimos, Pai, com a Tua permissão, que amplie os nossos centros neurais para que tenhamos uma maior compreensão de tudo que foi dito, de tudo que foi ensinado. E que Tu nos ajude a colocar em prática todos os conhecimentos que estamos adquirindo durante esses estudos. Que possamos ter a boa companhia, os ensinamentos dos mestres espirituais, para que possamos, de pouco a pouco, ir modificando o nosso mundo interior e assim contribuindo com as mudanças do mundo externo. Pedimos, Pai, que as vibrações desse estudo possam se estender àqueles que aqui não puderam chegar, levando luz, harmonia, paz, para que nos próximos momentos eles tenham discernimento, tenham fé e consigam se reorganizar para participarem dos estudos conosco. Solicitamos que permaneçam conosco enquanto dormimos e que, com Tua permissão, possamos levados em espírito para continuarmos os nossos estudos, assim fortalecendo os nossos conhecimentos e facilitando as aplicações. Te agradecemos pela noite, a oportunidade do repouso e pedimos que amanhã tenhamos muita luz, possamos acordar com disposição, com energia, que tenhamos nossas forças restauradas, a nossa saúde e que possamos ter um dia de paz e uma semana de harmonia, de luz, de sabedoria e de muitos ensinamentos. Pedimos paz, pedimos luz, que Tu derrame Teu manto protetor, a Tua piedade sobre o nosso planeta, que amenize as dores e os sofrimentos, que Teu amor, que Tua luz possa chegar em cada um que aqui habita, trazendo um pouco de refrigério à alma, renovando a fé, aumentando a vibração do nosso planeta, para que possamos passar por todos esses tormentos com tranquilidade, fazendo o nosso jugo leve. E assim, Pai, pedimos a permissão para encerrarmos mais esse estudo, na certeza que continuarás conosco e que possamos novamente nos reunir na próxima sexta para darmos continuidade no outro estudo, no livro do Evangelho. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja, hoje, agora e sempre. Meninas, boa noite para vocês e até a próxima.